Olha, essa é uma daquelas histórias de poder, profecia e um ato de coragem tão chocante que ecoa por séculos. Lá no livro de Juízes, a gente encontra um relato sobre opressão brutal e uma vitória que parecia impossível. Tudo girando em torno de três figuras inesquecíveis: Débora, Cícera e Jair. E para a gente entender essa história, tudo começa com esse número aqui, 900. 900 carros de ferro. Para quem vivia naquela época, isso não era só um número não, era o símbolo de uma força militar que parecia invencível. Era a imagem da opressão que eles sentiam na pele. E por que esse número era tão assustador? Bom, porque não eram carros quaisquer. Eram carros de ferro, o que havia de mais moderno na tecnologia de guerra da época. Eram essas armas que garantiram uma opressão violenta por 2 décadas, imposta pelo rei Jabim de Canaã sobre os israelitas. Então, imagina o cenário. É de puro desespero. Depois de um tempinho de paz, Israel está de novo sob o controle de um rei estrangeiro. E o cara que executava essa dominação era o general de Jabim, um homem chamado Cícera. O exército dele, com aqueles carros todos, mantinha o povo num estado de medo constante. Mas aí, no meio desse caos todo, surge uma figura de liderança bem provável. O nome dela é Débora. Ela não era uma rainha, nem uma general. Era uma profetisa e juíza. Era ela quem segurava as rédeas políticas, espirituais e judiciais da nação. Era para ela que o povo corria em busca de alguma sabedoria e justiça. E é exatamente aqui que o jogo começa a virar. Débora, a juíza, decide que não dá mais para ficar só resolvendo as briguinhas do povo debaixo de uma palmeira. Ela assume a responsa de ser uma libertadora. A nação precisava de mais que julgamentos. Precisava de uma revolução. Então o que ela faz? Ela chama um comandante militar, um cara chamado Baraque, e entrega para ele uma ordem divina. Junte um exército de 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e marche para o Monte Tabor. E a promessa, olha, era ousadíssima. O Cícera e todo o seu exército temido seriam entregues nas mãos deles. Só que a resposta do Baraque é surpreendente. Ele fica com o pé atrás. Ele impõe uma condição não só para a profetisa, mas para Deus. Eu só vou se você for comigo. Essa reação mostra uma baita insegurança, né? Deixa claro o quanto ele dependia da presença da Débora para ter coragem de encarar o inimigo. E a resposta da Débora é poderosa. Ela não só aceita, como também solta uma profecia. Ela concorda em ir, mas avisa: olha, por causa dessa sua hesitação, a glória final, a honra de derrotar o general Cícera, não vai ser sua. Essa honra, ela diz, vai ser de uma mulher. Uma previsão que, como a gente vai ver, define todo o final dessa história. Então, o palco está montado para um confronto que, no papel, parecia um suicídio. De um lado, 10.000 soldados israelitas a pé, armados com o que tinham. Do outro, o exército cananeu, muito mais numeroso, e, o principal, com aqueles 900 carros de ferro. A desvantagem de Israel não era grande, era absurda. Mas como a gente sabe, nem sempre a história segue a lógica militar, né? O que acontece a seguir desafia qualquer expectativa. A batalha em si, nossa, é tudo muito rápido e decisivo. Ao sinal da Débora, o Baraque e seu exército descem do Monte Tabor. E aí, o texto bíblico diz que o Senhor simplesmente joga as forças do Cícera no caos. Os carros de ferro, a maior arma deles, viram um problema. Talvez atolados na lama de um rio que transbordou, fato é que se tornaram completamente inúteis. A virada é total. O temido general Cícera, o mestre daqueles carros de ferro invencíveis, é obrigado a largar o seu próprio veículo de guerra. Agora ele está fugindo a pé. Um fugitivo desesperado correndo só para salvar a própria pele. E agora a narrativa muda de foco. A gente sai do caos do campo de batalha e vai para um lugar bem específico. Uma tenda silenciosa no meio do deserto. É nesse refúgio improvável que o destino do Cícera vai ser selado de vez. Completamente exausto, Cícera chega na tenda de uma mulher chamada Jael. Ele acha que ali está seguro porque a família do marido dela tinha um acordo de paz com o seu rei. Para ele, aquela tenda era o esconderijo perfeito. A cena final começa com um pedido super simples, quase banal. Cansado e desidratado por causa da fuga, ele pede para Jael só um pouco de água. Mas a Jael faz mais do que ele pediu. Num gesto que parece ser de hospitalidade, ela pega um odre de leite e dá para ele beber. Uma bebida mais rica, mais pesada, perfeita para fazer um homem exausto apagar de sono.
E o plano sutil da Jael funciona com uma beleza. Esgotado pela batalha, pela fuga e agora meio grogue com leite, Cícera cai num sono profundo. O general que se achava invencível está ali, completamente vulnerável. E quais são as armas da Jael? Não são uma espada, nem uma lança. São as ferramentas do dia a dia dela, os objetos que ela usa para manter a sua casa de pé. Uma estaca de tenda e um martelo. Então, com uma coragem fria e uma decisão absurda, ela se aproxima do general adormecido. Com o martelo, ela crava a estaca de tenda na têmpora dele. Num único ato, violento e preciso. Usando as ferramentas da sua própria casa, Jael elimina o poderoso comandante inimigo. Pouco tempo depois, Baraque chega, ainda na caça do seu inimigo. A Jael sai ao encontro dele, convida para entrar e mostra o corpo do general. A profecia da Débora se cumpriu direitinho. A honra da vitória final não foi para o guerreiro, mas sim para uma mulher. E assim termina essa história, deixando a gente com uma pergunta bem interessante para pensar. O que, no final das contas, garantiu essa vitória tão improvável? Foi a liderança visionária da Débora? A fé, mesmo que meio hesitante, do Baraque? Ou foi a astúcia brutal e completamente inesperada da Jael? Liderança, fé ou ação? O que será que no fim realmente muda o curso da história?